Declare guerra aos seus inimigos. Sim, hoje tu vai aprender sobre a estratégia da polaridade, a primeira do livro As 33 Estratégias de Guerra, escrito pelo Robert Greene. Olá, eu sou Thiago Grazewski e eu oficialmente tô declarando guerra a quem não se inscrever nesse canal. Tu que é uma pessoa mais observadora e mais sensível quanto à realidade, sabe que a vida é vivida sobre batalhas e conflitos constantes. E pra ti que é meio burro, filhinho de papai ou mimado, sinto muito, cresça e perceba as coisas. Não tô nem dizendo seja homem, eu tô dizendo perceba só o óbvio pelo menos. E se tu não conseguir realizar nem essa tarefa básica, não vai pensar que tu vai conseguir lutar com eficiência contra alguém. Tenha em mente que as pessoas são sutis, delicadas, evasivas e conseguem disfarçar as intenções delas. Vai saber que quem tá do teu lado te apoiando em tudo não tá só fingindo. Então tu precisa saber com clareza como desmascarar os inimigos disfarçados, localizando eles pelos sinais sutis. E depois que tu avistar um deles, declara guerra interiormente. Tudo que é oposto a tu pode te encher de propósito e senso de direção. Velho, presta atenção no que eu acabei de dizer. As pessoas que ficam no teu caminho, as pessoas que representam tudo aquilo que tu abomina, pessoas que tu tem que reagir a elas, são fonte de energia. Claro que com alguns inimigos não vão poder haver concessões e coisas do gênero. Dependendo da pessoa, não pode existir a palavra meio termo. Quando tu tiver em uma situação ruim, com angústia, com sentimentos negativos, como tu enfrentar isso vai determinar o teu destino. Xenofonte, o escritor, filósofo, historiador e mercenário grego, nos diz com sabedoria que os obstáculos não são os rios, ou as montanhas, ou as outras pessoas. O teu obstáculo é tu mesmo. Se tu tá confuso, perdido, sem confiança, não vai saber pra qual direção ir. E se tu não sabe diferenciar um amigo de um inimigo, tu só tem a tu mesmo pra culpar. A partir de hoje, pensa como se tu sempre tivesse prestes a entrar em combate. Como assim, Thiago? Eu devo ver todo mundo como inimigo? Não, mas tu não deve baixar tua cabeça pra ninguém. O Robert Greene diz algo que eu já citei ano passado em um dos meus vídeos, e que tu já deveria ter aprendido. O teu estado mental e a forma como tu vê o mundo impacta diretamente na tua vida. Existem gênios por aí com QI altíssimo, totalmente paranoicos, por exemplo. Outro exemplo, os MGTOW e os Incel. Eles não conseguem mulheres não porque são feios ou burros, porque existem muitos caras feios e burros com mina gata do lado. A situação aqui é que eles não conseguem porque eles veem o mundo assim como se existisse uma barreira quando eles vão conversar com o sexo oposto. Outro exemplo, um cara com muita raiva, ele atrai caras pra brigar com ele. Eu não sou muito de acreditar em coisas metafísicas ou energéticas, mas o conceito da lei da atração me parece bem razoável. O conceito. Mano, eu nunca ensinei nenhuma coisa mais importante do que isso. E por favor, se tu não conseguir entender a próxima frase, anota ela e reflete todos os dias até tu conseguir entender. Uma mudança de perspectiva pode te transformar de um fracassado para um guerreiro invencível. Reflete no que tem por trás dessa frase. Eu juro que se tu entender isso, tu entendeu um dos maiores segredos da vida. Agora vamos conversar sobre seres humanos. Não é segredo que a inteligência emocional é responsável pelo sucesso, muito mais do que a própria inteligência em si. Ou seja, o nosso sucesso ele é definido pelos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Quando tu era pequeno, tu começou a desenvolver uma identidade que te diferenciava dos outros, e chegou algum momento que tu ficou rebelde e rejeitou todo mundo. Isso é uma etapa natural. Primeiro tu se rebela contra tuas próprias ideias e conceitos, depois tu se rebela contra os teus pais, depois contra o sistema, depois contra as pessoas que tu admirava, depois contra tuas próprias crenças e etc. Eu felizmente já passei por quase todas as etapas de se rebelar. E por favor, se tu é um adolescente que tem problemas com os teus pais, mostre esse trecho do vídeo pra eles, pra que eles entendam que isso faz parte do teu desenvolvimento como ser humano. Aliás, não só faz parte, como é algo fundamental. Em algum momento da tua vida tu vai ter que empurrar pra longe tudo, rejeitar tudo com rebeldia, pra mais claramente tu conseguir enxergar o que tu não quer se tornar. Quanto mais nitidamente tu se compreender, mais nítido o teu senso de identidade e o teu propósito vão ser. Eu vivo contando aqui que quando eu me rebelei a ponto de sair de casa e morar sozinho, foi quando eu descobri o meu sonho e descobri os meus valores verdadeiros. Sem uma noção dessa polaridade e também sem um inimigo pra te reagir e lutar contra, tu tá perdido, brother. As pessoas
pessoas sempre vão te trair, tu vai hesitar em momentos fatais e depois vai restar só se lamentar. Claro que a tua vida não vai girar em torno de buscar inimigos, mas sabe aquela pessoa que te combateu injustamente? Sabe aquele valor ou ideia que tu acha ridículo? Então, se tu pensou em algo quando eu disse tudo isso, tu já é uma pessoa de sorte. Leva em consideração que tu pode lutar contra algo abstrato também. Eu, por exemplo, luto contra a estupidez. E antes que eu me esqueça, se alguém te disser que tu não pode separar amigos de inimigos porque isso é primitivo e etc, presta atenção na pessoa que te falar isso. Normalmente a pessoa que diz que tu tem que amar todo mundo é uma pessoa que tem medo de conflitos. Aí ela tenta disfarçar isso com uma fachada superficial de cordialidade. Olha como eu sou bonzinho, olha como eu amo todos os meus inimigos. Não, tu não é bonzinho, tu só é um covarde medroso. Existe uma linha que separa o cara que pode agir e tem poder, mas escolhe ser bom, do cara que é fraco e medroso e nem consegue fazer nada, mas diz que é um bom ser humano, quando na verdade só é um fraco. Uma vez que tu tem clareza na tua mente, tu vai ter o espaço pra verdadeira amizade e o verdadeiro compromisso sim. E o teu inimigo vai ser o que tu não quer se tornar, basicamente como uma estrela que te guia. E se tu já tem essas direções, pode entrar em batalha. A própria Bíblia diz isso em Lucas 11:23, que na tradução que eu tenho diz: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não se junta se espalha. Já o Nietzsche diz que ele é por natureza belicoso, que no caso significa que ele tem uma inclinação pra guerra, pro combate. E ele continua: atacar é um dos meus instintos, ser capaz de ser um inimigo, isso supõe uma natureza forte. Já o Sun Tzu no livro A Arte da Guerra diz: não dependa do aparecimento do inimigo, mas sim de estar pronto pra ele. A gente vive em uma época que é raro as pessoas serem diretamente hostis. Os inimigos são cada vez mais inteligentes e eles têm noções sociais e políticas do que vão fazer. E eles sabem quando algo pode ser prejudicial pra imagem pública deles. E como o nosso conceito de inimigo mudou, então muda a tua noção também de inimigo. O mundo ainda é extremamente competitivo, só que a dominância aparente, ela é desencorajada. E assim as pessoas aprenderam a agir em segredo. Muitas pessoas podem querer usar uma amizade como um meio para mascarar os desejos agressivos delas. Podem parecer que te apoiam, mas no final só querem te prejudicar pelos próprios interesses delas. A palavra inimigo, do latim inimicus, significa não amigo. E claro, com o tempo essa palavra ganhou uma conotação demonizada de inimigo, mas ela deve perder o sentido para nós. E eu te convido a dar um passo para trás e interpretar a palavra inimigo como inimicus a partir de hoje. A tua primeira tarefa como um estrategista é ampliar o teu conceito de inimigo, para incluir pessoas que estão lutando contra tu e te frustrando. Eles não são inimigos demonizados, mas não amigos e devem ser vistos como tal. Sem paranoia, claro, mas tu precisa entender que sim, existem pessoas que desejam mal pra ti e vão querer até te prejudicar diretamente. E se tu conseguir identificar essas pessoas, tu vai ter mais espaço de manobra. Existem inúmeras táticas básicas: recuar, esperar, observar, agir. Tudo isso tu pode fazer, seja de forma mais incisiva ou mais despojada. Mas seja lá qual vai ser a tua resposta ao identificar uma pessoa assim, não seja em hipótese alguma uma vítima ingênua. Não recua sempre. Seja prudente e jamais demonstre o teu poder real sem que seja necessário, nem mesmo para os teus amigos. Em geral, as pessoas conseguem esconder as intenções ruins, só que o inconsciente delas nos dá sinais que nem mesmo elas percebem. O segredo aqui não é desconfiar de todos os teus amigos, mas notar e registrar qualquer mudança emocional nas pessoas. Uma intimidade exagerada, segredos super secretos que são contados pra ti sem nenhuma necessidade aparente, elogios excessivos. Se o comportamento de alguém parece instintivamente suspeito, geralmente ele é. Talvez pode se revelar como algo bom no final das contas, mas enquanto tu não tiver certeza disso, presta atenção e fica alerta. Tu pode escolher ficar observando os sinais que a pessoa te dá ou trabalhar ativamente para desmascarar ela. Por exemplo, tu pode dizer algo que possa ser entendido por mais de uma forma, mas que um amigo teu pode vir a ficar intrigado, mas deixar isso passar, mas que o teu inimigo secreto vai reagir com
raiva. Qualquer emoção forte, tu vai perceber que tem algo naquela pessoa que tu precisa parar e observar melhor. As pessoas muito imparciais, que usam uma fachada de abstração, geralmente não são como se apresentam. Até porque ninguém é imparcial. Uma pergunta expressa com rispidez, uma opinião provocativa, faz com que a pessoa reaja e tome uma posição. Tem um vídeo aqui no YouTube que é quando perguntam ao Leandro Carnal o que ele acha sobre o Olavo de Carvalho, que já tinha atacado ele publicamente. O Leandro Carnal, que eu sou muito fã, é muito isentão, imparcial e etc. E agora eu quero que tu veja o incômodo na cara de um homem que aos meus olhos era inabalável. Davi Vico, Olavo de Carvalho e Pondé. Gostaria de saber o que acha do Olavo de Carvalho, um dos seus maiores críticos. Eu não posso falar dele porque eu não conheço, nunca li nada dele, seria injusto. Para poder falar mal de alguém ou bem, você tem que ter lido um livro, e não é uma crítica a ele, é porque realmente eu não li todos os livros, e não li nenhum livro do Olavo de Carvalho. Se ele me critica, é o direito dele, não tem problema, deve me criticar, que bom. Quando um dia vier a conhecer a obra dele, eu poderei criticar ou elogiar. O Pondé é um amigo pessoal, e o Pondé é um filósofo formado. Bom, como tu viu, foi um incômodo sutil, mas a gente já percebe que não adianta muito fingir. Essa estratégia de adotar uma abordagem menos direta em relação aos inimigos em potencial pode ser benéfica. Concordar com os inimigos ou parecer fazer vista grossa como o Leandro fez, faz os inimigos se adiantarem mais um pouco, mostrando mais ainda suas intenções. E tu tendo a noção sobre quem deve enfrentar, olho no olho vai ser algo muito bonito. A única maneira de sair de uma dinâmica negativa é enfrentando ela. Se tu reprimir ou evitar a pessoa que te ameaça ou ir atrás de conciliações, essas estratégias frequentemente levam as pessoas a fracassarem. Evitar tudo vai acabar se tornando um hábito teu. E se sentir culpado não faz sentido algum, tu não tem culpa de ter inimigos. E se sentir enganado ou injustiçado em uma posição de vítima também é algo bem ruim. Nesses casos ruins que eu citei, tu tá olhando só pra dentro de si, se concentrando só em si mesmo e nos teus sentimentos. De repente tu pode achar também que a Terra gira em torno de ti. Em vez de internalizar uma situação ruim, externaliza ela na frente de um inimigo. Claro, sempre sendo moral. Tu sabia que as crianças que buscam evitar conflitos a qualquer custo, ou crianças criadas por pais super protetores, acabam ficando incapazes social e mentalmente? E o mesmo vale para adultos. É através de batalhas com os outros que tu aprende o que funciona e o que não funciona, e também aprende a se defender. Em vez de se encolher diante da ideia de ter inimigos, aceite-os. Conflitos são terapêuticos. Imagina só se o teu maior inimigo fosse o Felipe Neto ou o Nando Moura. Pra ti chegar nesse nível, tu vai ter que se fortificar muito. Cada vez que eu recebo alguns xingamentos de haters no YouTube, de adoradores fanáticos de alguém que eu critiquei, eu fico muito feliz. Não existe como um samurai do Japão ser o melhor se ele não combater os melhores espadachins. Existe muito mais valor em perder para um adversário gigantesco do que esmagar um inimigo pequeno. Quando tu enfrenta gigantes, tu vai colher frutos por isso e vai aumentar o teu apoio para a próxima luta. É o mesmo que ser atacado, isso é um sinal claro que tu é importante o suficiente para virar um alvo. Pessoas insignificantes não são atacadas. Velho, tu deveria se sentir incrível quando alguém te atacar e tu ter a oportunidade de provar quem tu realmente é. Todos nós temos impulsos mais violentos e na maior parte do tempo a gente tem que reprimir eles. E ter inimigos te permite ter uma válvula de escape para esses impulsos. Mas jamais interprete isso como violência física, mas sim expressar esses teus sentimentos através de estratégias. Júlio César identificou o Pompeu como seu inimigo. Assim ele mediu as ações e calculou cuidadosamente para ficar em uma posição sólida em relação ao Pompeu. E quando a guerra finalmente explodiu entre os dois, o César estava na melhor forma possível. Lembra que sempre existem pessoas mais agressivas, mais traiçoeiras, mais cruéis do que tu. E é inevitável que algumas dessas pessoas cruzem o teu caminho. Para algumas pessoas tu vai ter que ser duro mesmo, reconhecer a não existência de um meio termo. Senão o teu desejo de paz ou fazer concessões vai ser uma arma usada contra tu mesmo. Se tu perceber que alguém consegue rápidas subidas ao poder, tem muita sorte e tem prévios atos de traição, tu pode desconfiar que tá lidando com um homem muito perigoso. E caso
caso esteja, não confie a tua arma para que outras pessoas cuidem dele. Tu é a tua última linha da própria defesa. Bom, agora o Robert Greene, como de costume, nos faz alguns avisos. Primeiro, mantenha a busca e o uso dos inimigos sob controle. Isso é, tu precisa de clareza e não de paranoia. É decadência achar que todo mundo é teu inimigo. Assim tu acaba perdendo a noção da própria realidade. Segundo, tu se manter de olho nos teus possíveis inimigos, tu tá sendo prudente. Só que guarda essas suspeitas pra ti mesmo. Não conta elas pra ninguém, porque se tu tiver errado, ninguém vai saber. Gostou desse vídeo, brother? Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Aqui só tem conteúdo pra te ajudar. Deixa nos comentários, Thiago conta comigo. Aqui no canal tem a playlist sobre as 33 estratégias de guerra, que eu vou te mostrar ela na tela final. Não esquece de conferir os links das minhas redes sociais na descrição do vídeo. Fui!